de agora te fazer companhia até as 10:07 da noite. Segundona, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. E um dia que entra para a história também pela morte do Papa Francisco. Morte do Papa Francisco, a gente acordou nessa segunda-feira, né, com essa notícia que pegou aí todos nós de susto, porque ontem o Papa Francisco estava lá na praça da Basílica de São Pedro e desejou uma feliz Páscoa, né, para os cristãos de todo o mundo, apesar de ser apenas essa frase, fratellos, caríssimos, né, uma feliz Páscoa. Não foi ele que fez a solenidade da Páscoa, mas aí a gente acorda aqui no Brasil por volta de 5 da manhã com a notícia de que o Papa Francisco morreu, né? Foram 12 anos aí de papado, né? E escreveu o nome dele na história, indiscutivelmente, da humanidade. Já já a gente vai para Aparecida, onde o cardeal Bergoglio, o Papa Francisco, visitou por 2 vezes, a última vez em 2013, na primeira viagem oficial dele, após ter assumido como o Papa, né, o representante de Pedro, da Igreja Católica. O Pedro é pedra, né? E aí ele tinha 3 meses como Papa e veio ao Brasil na Jornada da Juventude. Ele ficou anos ainda com o cardeal Ratzinger como Papa emérito, que pediu para sair do comando da Igreja Católica, né? Que era o Papa Bento XVI, que já faleceu. E agora o Papa Francisco nos deixa, vamos ter um novo conclave. O conclave do Papa Francisco em 2013 foi o primeiro já transmitido online para todo mundo, né? Então quem tem aí mais de 17, 18 anos se lembra, né, da escolha do Papa Francisco. Me lembro também da escolha do Papa Bento XVI, né, que substituiu João Paulo II, que teve quase 30 anos de papado, um dos mais longínquos da história da humanidade. Nós vamos falar muito disso aqui ainda no Brasil Urgente Vale. Você estava acompanhando a cobertura com o Rodrigo Alvarez, com o Lucas lá em São Paulo, né? Os nossos repórteres, o próprio Lucas Rodrigues, que está em Aparecida, estava falando com o Lucas Martins, que está ancorando hoje o Brasil Urgente na folga do titular Joel da Atena, né? E o mundo começou a semana e um dia pós-Páscoa, né? Com a notícia da morte do Papa Francisco. Vamos falar muito disso aqui também. Eu quero a sua participação no 997-6350-60, o Zap do Povão. Manda mensagem para cá, comente os assuntos do dia, traga a sua opinião, as suas palavras. Enfim, a gente respeita muito a sua participação e gosta demais de você participando com a gente no 997-6350-60. Estamos ao vivo também pelo portal bandvale.com, mais completo, aliás, cobertura completa da morte do Papa. No nosso canal do YouTube você também nos assiste ao vivo. E tem o nosso Instagram, o @BrasilUrgenteVale. Segue a gente lá e fique por dentro das notícias e dos bastidores. Olha, um outro assunto de hoje é o caos no trânsito, hein? O caos no trânsito na nossa região, Via Dutra com o trânsito bastante complicado. Ayrton Senna, Carvalho Pinto, quem vai para São Paulo tem que ter muita paciência. E para sair de Ubatuba? Chuva hoje desde a parte da manhã em Ubatuba. Tem a imagem da Oswaldo Cruz aí, ó. Nesse ponto aí que agora tá liberado. Olha aí, ó. Ainda tem chuva. Essa câmera do DR mostra que tá chovendo, pistas molhadas e o movimento, né, de descida e subida na Serra da Rodovia Oswaldo Cruz. Câmera do DR mostra o trânsito bastante complicado no trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz. Mas essa serra aí ficou interditada desde o início da tarde. Liberaram agora cerca de 20, 30 minutos
porque houve o vazamento de óleo. E aí tem que fechar, certo? Porque senão acontecem tragédias. E a gente vê, ó, trânsito parado para descer, para, desce, sobe, é um dos cotovelos da rodovia. E o trânsito na rodovia Oswaldo Cruz é um dos piores. Eu tenho amigos hoje que tentaram sair de Ubatuba de ônibus 7h30 da manhã, era meio-dia, eles estavam na Praia Grande ainda. Porque não conseguia sair nem para Caraguatatuba, nem para Oswaldo Cruz, um trânsito infernal. Motoristas passaram quase que o dia na estrada. A ligação entre Ubatuba e Caraguatatuba estava demorando horas e horas por conta do excesso de veículos. Se você acessar o nosso Instagram, você vai ver que tem uma foto lá de como estava a Praia Grande. Parecia um estacionamento a céu aberto no final da manhã. Um estacionamento a céu aberto. Ficou impraticável sair de Ubatuba hoje, né? Impraticável, e ainda travou a Oswaldo Cruz no começo da tarde. A situação realmente ficou bastante complicada. Nós vamos falar muito de estradas ainda, já nossos repórteres também se dirigindo para as principais rodovias da região. A Via Dutra, principal rodovia do país que liga São Paulo ao Rio, com tráfego bastante intenso. Já nossos repórteres trazem informações ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente Vale. E eu conto, meu amigo, minha amiga, com a sua participação. No 997-63-5060, o nosso zap, vai mandando mensagem para cá. Já a gente coloca as primeiras mensagens do dia. Bom, a gente segue acompanhando a repercussão sobre a morte do Papa Francisco. O pontífice Jorge Mário Bergoglio morreu aos 88 anos. Agora, no meio da tarde, foi confirmado que ele teve um AVC seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. O comunicado foi do Vaticano. Ele morreu nos aposentos onde ele estava. Ele já tinha saído do hospital. Em Aparecida está o Lucas Rodrigues desde o final da manhã. Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Momento de tristeza para os fiéis de todo mundo. Aí na Basílica não é diferente. Ainda tem uma missa agora às 6 da tarde, a última missa de hoje. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandt, celebrou a missa das 9 da manhã, né, que foi a missa solene, pela alma do Papa Francisco, e as outras missas e celebrações também são feitas em todo o mundo pela alma do Papa Francisco. Como é que está a situação aí? Você que está falando com o povo, tem fiéis chegando para fazer uma oração, para estar aí no local aonde o Papa Francisco esteve, aliás, por 2 vezes, em 2013, né, na visita que ele fez como Papa, e antes como arcebispo de Buenos Aires. Né, ele teve como arcebispo de Buenos Aires porque ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Lucas Rodrigues, como é que está o clima aí das pessoas? Traga as informações completas para quem nos acompanha em casa. Excelente tarde para você. Tela cheia para o Lucas. Oi, Nicolini, uma excelente tarde para você também, muito boa tarde para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Pois é, Nicolini, a gente está desde o final da manhã de hoje acompanhando a movimentação aqui no Santuário Nacional de Aparecida e o clima realmente é de muita tristeza, os fiéis ainda bastante consternados, Nicolini, com essa notícia da perda do Papa Francisco, do falecimento dele. Aqui à minha esquerda, no altar central, um retrato de Papa Francisco que vocês veem aí nas imagens de Eduardo Fernandes, um retrato onde os fiéis chegam por aqui, fazem uma reza bem aqui na frente, tiram fotos, enfim, todos ainda bastante tristes com essa notícia que chegou aí no finalzinho da madrugada de hoje, né? A confirmação veio no final da manhã, umas 5h da manhã, a gente já recebia nos grupos de WhatsApp a notícia do falecimento de Papa Francisco. Ele morreu, Nicolini, durante a madrugada de hoje, né? Por volta de 2 da manhã, pelo horário de Brasília, 7h30 da manhã, pelo horário local do Vaticano. O Papa Francisco tinha 88 anos, ele estava se recuperando de uma pneumonia ali nos 2 pulmões, chegou a ficar 40 dias internado, só que ele voltou a cumprir a agenda, inclusive participou
participou das celebrações de domingo de Páscoa no Vaticano. Nicolini, para a gente relembrar um pouquinho do histórico dele, né? O Papa Francisco ele foi eleito Papa, o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica. Foi eleito em 2013, depois da renúncia de Bento XVI. Por ser latino-americano, ele acabou tendo uma ligação muito grande, Nicolini, com o nosso país também. Como você bem citou, o Papa Francisco, esteve aqui em Aparecida em 2007, durante uma conferência de bispos, e depois, antes de ser Papa, né, é importante falar sobre isso, ele era arcebispo de Buenos Aires, e depois disso, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, ele esteve sim aqui na cidade de Aparecida, no Santuário Nacional, celebrou uma missa muito emocionante naquela ocasião, mais de 200 mil pessoas participando daquele grande evento, onde o Papa Francisco mostrou realmente o seu amor e a sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, segurou a imagem de Nossa Senhora no colo, deu beijos na imagem da padroeira do Brasil. Esse foi um evento que marcou bastante a história da Igreja Católica aqui no Brasil e principalmente a história aqui do Santuário Nacional de Aparecida, que é o maior templo dedicado a Maria, o maior templo mariano do mundo, né, Nicolini? Hoje, durante todo o dia, então, várias missas aconteceram, todas elas relembrando um pouquinho da vida e da história do Papa Francisco, os fiéis a todo momento chegando aqui no Santuário Nacional, deixando ali as suas orações, as suas intenções também pela alma de Papa Francisco. A principal missa do dia, a missa solene, aconteceu às 9 horas da manhã, foi presidida pelo arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que disse que o Papa inicia agora a sua jornada, a sua peregrinação rumo ao céu, Nicolini. Foi citada pelo arcebispo aqui de Aparecida a humildade do Papa Francisco, que sempre pedia orações aos fiéis de todo mundo, e durante aquela passagem dele aqui pelo Brasil não foi diferente. Ele fez o mesmo pedido aos católicos brasileiros. Dom Orlando também relembrou durante a sua fala na homilia do amor de Papa Francisco por Nossa Senhora Aparecida e descreveu o Papa Francisco como um Papa pé no chão com um grande amor aí por Nossa Senhora, né? É realmente o que fica, a lembrança que os fiéis terão de Papa Francisco, Nicolini, é justamente essa visão do Papa que é humilde, do Papa que está próximo do povo e que esteve em contato direto aqui com esses fiéis, com o povo católico aqui no Brasil, né? Inclusive, hoje pela manhã, a gente conversou com alguns fiéis durante todo o dia de hoje, né? Batemos esse papo, mas a gente separou, a nossa produção separou alguns trechos de entrevistas que fizemos com fiéis que estavam aqui no Santuário Nacional, devotos de Nossa Senhora e que vieram de alguma forma também prestar as suas últimas homenagens ao Papa Francisco. Vamos acompanhar aí um trecho dessas entrevistas, Nicolini. Felizmente é muito triste, né? Mas ele deixou um legado muito bom para todos nós católicos, né? E ajudar uns aos outros e ser mais humilde, né? Uma passagem muito legal dele foi ele falar que perguntaram para ele, pena que o Papa é argentino. Ele falou, não, vocês já têm o Deus que é brasileiro, então o Papa pode ser argentino. Achei muito legal desse dele. Mas ele lutava para melhoras desse mundo, né? Então é isso que fica, a tristeza. Tomara que um outro venha e continue essa missão, né? Nicolini, eu achei interessante, né, essa fala que esse devoto levantou durante a entrevista, né, que foi justamente um questionamento que o Papa Francisco recebeu durante a passagem dele aqui pelo Brasil, né? As pessoas ali brincando, né, se lamentando, poxa, o Papa é argentino, mas daí ele fala isso, né, o Papa é argentino, mas o Deus, ele é brasileiro, e é dessa forma que muitos fiéis vão lembrar do Papa Francisco, né, um Papa bastante humilde, bastante simples, sempre muito bem-humorado, né, Nicolini? Todas as passagens dele, seja no Vaticano, seja aqui no Brasil, seja em outros países também, ele estava sempre com um sorriso largo no rosto, sempre recebendo os fiéis de várias partes do país com um sorriso no rosto, com muita alegria e com essa simplicidade, com essa humildade que é característica dele. A gente preparou, Nicolini, uma reportagem também, a nossa produção aí da Band Vale, relembrando um pouquinho da passagem do Papa Francisco aqui pelo Brasil.
Brasil e também trazendo alguns detalhes um pouco mais aprofundados da fala de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, durante o dia de hoje, contando um pouquinho da relação muito próxima com o Papa Francisco, das últimas conversas que ambos tiveram. Vamos acompanhar aí um trecho da reportagem. Sob uma intensa salva de palmas, fiéis reunidos no Santuário Nacional em Aparecida homenagearam Papa Francisco. E agora Papa Francisco merece uma boa salva de palmas do povo de Aparecida. Uma foto do pontífice foi colocada no altar central. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, falou sobre a proximidade do Papa com o Brasil. Relembrou a visita de Francisco logo no início do pontificado dele ao Santuário Nacional, ocorrida em julho de 2013. Papa Francisco esteve conosco na Jornada Mundial da Juventude. Tem um grande amor e tinha um grande amor a Nossa Senhora Aparecida. Isso ele dizia publicamente. Chamava ele de Madonina, querida, mãezinha. E telefonou aqui para o santuário durante a pandemia para saber como é que nós estávamos vivendo essa dor da pandemia. Dom Orlando descreveu Francisco como um papa pé no chão e humilde e disse que a partir de agora ele inicia a peregrinação rumo ao céu. O arcebispo de Aparecida falou ainda da devoção do Papa Francisco por Nossa Senhora Aparecida e ao fato de que ele sempre recorria aos fiéis pedindo orações. Ele então confessa desde o início: eu sou um pecador, rezem, rezem, rezem por mim. Todo dia pedia isto. E lá no hospital ele percebeu o poder da oração do povo amado. Isso é um Papa de pé no chão. Dom Orlando também relembrou do gesto de Papa Francisco, que pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida no colo. Ele pegou Nossa Senhora Aparecida no colo. Ontem, na hora da sua morte, como ela pegou Jesus no seu colo, pegou também o Papa Francisco, e ela é a mãezinha do céu, e ele está lá na alegria da feliz eternidade. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Pois é, Nicolini, como a gente acompanhou aí na fala do arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, toda a Igreja Católica, todos os membros aqui da Basílica, do Santuário de Aparecida, têm e terão para sempre um carinho muito grande por quem foi o Papa Francisco, né? O dia todo foi de muitas homenagens durante todas as missas que foram realizadas desde as primeiras horas da manhã. O Papa Francisco sendo citado por sua trajetória, por seu amor ao Brasil e principalmente por seu amor a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país também, Nicolini. Uma informação importante, né, de algo que quem é católico deve ter notado durante os ritos religiosos que aconteceram não só aqui nas missas do santuário, mas também nas missas em todo o mundo. Durante o período de sé vacante, Nicolini, que é quando não há aí um Papa em exercício, o nome do Papa é omitido da oração eucarística e é citado depois na oração pelos falecidos. Aí sim é feita a menção ao nome do Papa. A gente está nesse período de sé vacante, né, que é quando não há esse Papa atuando, né, no caso do Papa Francisco, por causa aí de seu falecimento. Então a oração o nome dele, melhor dizendo, é emitido durante a oração eucarística e é citado aí na oração pelos falecidos, que inclusive ao final de cada celebração aqui no Santuário de Aparecida, todos os padres que presidiram, que celebraram as missas, eles fizeram esse pedido aos fiéis que colocassem o nome de Papa Francisco em suas orações aí pelo falecimento. A gente está a poucos minutos agora, Nicolini, do início da última missa do dia, que deve acontecer logo mais às 6 horas da tarde. O público já começa a se dirigir aqui para o Santuário Nacional, um público menor, é claro, do que o que esteve presente aqui na Basílica durante todo
o dia de hoje, mas ainda assim muitas pessoas fiéis vindo para prestar as suas últimas homenagens ao Papa Francisco. Nicolini, a gente segue por aqui acompanhando todo esse movimento e no decorrer do Brasil Urgente Vale, também logo mais no Band Cidade segunda edição, também a gente volta com outras informações sobre esse dia triste para a fé católica e que vai ficar marcado, né, Nicolini, na história da fé cristã por muitos e muitos anos. Eu volto com você aí no estúdio. E dia de muito trabalho para a gente que está de plantão, né, nesse feriado da Páscoa, já que juntou com o dia de Tiradentes, meu querido Lucas fazendo um belíssimo trabalho em Aparecida ainda desde o período da manhã e volta a qualquer momento com mais detalhes. Obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo da Basílica Nacional. O Papa Francisco marcou seu nome na história da região, né? Ele foi o primeiro Papa latino-americano e ele escolheu o Brasil para realizar a primeira viagem internacional. Ele veio para o evento da juventude no Rio de Janeiro, mas em Aparecida mostrou toda a sua devoção por Nossa Senhora, emocionou milhares de peregrinos que acompanharam a visita. Nós temos tudo nos nossos arquivos, veja. Debaixo de chuva, o Papa Francisco visitou o Santuário Nacional de Aparecida. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele incluiu a cidade no roteiro dele durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. Foi a primeira viagem internacional do Papa, que havia sido eleito recentemente para comandar a Igreja Católica, em março daquele mesmo ano. Quase 200 mil peregrinos de todo o mundo se reuniram para acompanhar a visita do Papa na região. Por medidas de segurança, só 12 mil fiéis acompanharam a missa celebrada pelo Santo Padre no interior da Basílica. Durante a missa no Santuário Nacional, o pontífice segurou a imagem da Santa no colo e por repetidas vezes pediu para que os devotos rezassem por ele. Em Aparecida, Papa Francisco ficou hospedado no Seminário Bom Jesus. O quarto utilizado pelo religioso foi preservado e mantido como um museu. Tá aí, são momentos inesquecíveis, eu me lembro bem, né, dessa passagem em 2013, a gente estava coordenando a cobertura aqui da redação, né, e na época os nossos repórteres acompanharam tudo de perto, e agora, infelizmente, a morte do Papa Francisco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Aliás, o meu amigo Alexandre Magno está lá em Taubaté assistindo a gente, um abraço para ele, excelente tarde, está sempre de carona com a gente aqui na Band para ficar mais bem informado. Não vamos deixar esquecer não, né? Porque aí com a morte do Papa, todo mundo está falando da morte do Papa. Hoje, 40 anos da morte do presidente Tancredo Neves, aqui no Brasil. Foi no dia 21 de abril de 1985. Ele havia sido eleito pelo Colégio Eleitoral e não chegou a tomar posse como presidente da República, aquele que seria o primeiro presidente civil depois de 21 anos de uma ditadura militar aqui no país. Era o retorno da democracia com um presidente civil e ele passou mal na véspera da posse, que foi no dia 14 de março, ele ia tomar posse dia 15, quem tomou posse foi José Sarney e o resto da história todo mundo já sabe, o Sarney concluiu o mandato e o Tancredo não chegou a tomar posse e morreu dia 21 de abril, era a noite do dia 21 de abril, que era um domingo naquele ano, e são vários fatos naquele ano. O Senna ganhou a corrida de Portugal durante o dia, foi uma festa, a primeira vitória do Senna, e depois à noite a gente teve a triste notícia da morte do Tancredo Neves, 40 anos, do ex-governador de Minas Gerais, ex-primeiro-ministro do Brasil, e que seria o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura. Nós tivemos ditadura no Brasil entre 1964 e 1985, e que não volte nunca mais. Vamos deixar claro que isso é importante ser registrado também. Mas está aqui, 40 anos da morte do Tancredo, registro feito também no nosso Brasil Urgente Vale. Vamos nessa, Gonzaga! Olha quem foi para Ubatuba no feriadão. Aproveitou um pouco? Aproveitou.
mas pegou chuva e para vir embora hoje, segunda-feira amanheceu com chuva. Durante todo o dia, os turistas, desde cedo, estão relatando o trânsito caótico para sair não só de Ubatuba, mas também de Caraguá. Esse aí era o acesso para pegar a Tamoios. Essa é Oswaldo Cruz. Ah, olha essa imagem, ó, tá vendo, ó, com serragem. Para aí, Gonzaga, para aí. Essa é a imagem da serra que ficou interditada hoje à tarde, serra da rodovia Oswaldo Cruz, devido a óleo na pista. Isso é quilômetro 81, ó, jogaram serragem, mas tiveram que lavar a pista, interditaram a rodovia, subiu um caminhão de bombeiros para lavar a pista. E aí, travou tudo, porque todo mundo que sair pela Rio Santos, sentido Caraguatatuba. Olha essa imagem, um verdadeiro estacionamento a céu aberto. Era Rio Santos no trecho da Praia Grande, olha lá, ó, lá na frente está o Itaguá. Para quem conhece Ubatuba, então você saindo do Itaguá, sentido Caraguatatuba, você passa ali pela Praia Grande, dá uma olhada, travou tudo, travou todo o trânsito, nem para frente, nem para trás, tava um caos. Olha aí, ó, os homens trabalhando, né, e depois os caminhões para lavar a pista e ela poder se liberar, porque é um cotovelo bem íngreme. Se tiver um pouco de óleo na pista, patina e aí podem acontecer acidentes. Olha, a situação realmente foi complicada durante todo o dia. Vamos ver agora em tempo real, meu querido Gonzaga. Vamos passar pelas câmeras que nós temos aí separadas. Já é início da noite, está escurecendo aí a Serra de Ubatuba, quilômetro 81. É onde a gente viu ali uma época com serragem, fechada, um trânsito muito intenso, principalmente para quem sobe a serra. O que mais? Essa é a Rio Santos. Que trecho que é esse, hein, ô produção? É o trecho da Praia Grande, continua, dá uma olhada, ó, do lado direito, que tá tudo parado, é a pista sentido Caraguatatuba. Quem deixou para ir embora agora no final da tarde, olha, muita paciência. E tem uma galera que não sobe pelo Oswaldo Cruz, tem medo, uma rodovia antiga, sinuosa, prefere ir por Caraguatatuba, ainda está demorando horas. Olha, aí começa lá, o motoqueiro que passa, é o carro que volta, tá tudo travado. Situação na Rio Santos, imagem ao vivo, são as câmeras do DR que a gente consegue mostrar para você aqui no Brasil Urgente Vale. 3 minutos para 6 da tarde, o que mais que eu tenho aí, ô produção? Chegada a Campos do Jordão. Olha, deu uma melhorada aí perto do portal, porque durante a tarde também estava bastante complicado para deixar Campos do Jordão. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem de Campos do Jordão no Band Cidade, né, produção? Isso. No Band Cidade, segunda edição, tem uma reportagem que mostrou aí como foi o dia em Campos do Jordão. Aliás, o feriado todo, lotado Campos do Jordão. Nossas equipes estiveram lá. Você vai ver daqui a pouquinho no Band Cidade, segunda edição. Agora o trânsito já está melhor. Tá frio em Campos do Jordão. A galera tá deixando o Alto da Mantiqueira, quem foi curtir o feriado. E a gente tem a Via Dutra, né? A gente tem a Via Dutra em São José dos Campos. Essa pista é sentido São Paulo, é isso, ô produção? Que a gente vê ali do lado direito, vai pro retão de Jacareí ali, né? É isso, né? É isso aí, ó. Vai ali pro retão de Jacareí. Essa imagem é da concessionária CCR Rio SP e fica ali próximo à base da Polícia Rodoviária Federal. A gente vê ali depois da Polícia Rodoviária Federal aquela área descampada que fazem shows ali, eventos, tem a Unip e ali é a descida para o trevo de Jacareí. Lá na frente é o retão de Jacareí. Bastante complicada a Dutra nos dois sentidos, mas o problema é maior para quem vai para São Paulo. Muita paciência, trânsito muito carregado na Via Dutra em São José. O nosso repórter Leandro Sampaio está lá na Via Dutra, está às margens da rodovia Presidente Dutra, está num trecho de São José dos Campos. Cadê o Leandro? Leandro, qual o trecho exato que você está? Como é que está o trânsito aí? As informações que você tem? Tem muito carro para passar ainda aí para ir embora para casa? Boa noite já para você.
Boa noite, Nicolini, para você também. Muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale desta segunda-feira, reta final deste feriadão de Páscoa aí, né, Nicolini? Estou aqui no quilômetro 148, na altura do Jardim da Granja, aqui sentido Rio de Janeiro, um pouquinho antes do bairro do Vista Verde. Nossas equipes, né, Nicolini, está monitorando aí todas as rodovias que cortam aqui a nossa região, principalmente a rodovia Presidente Dutra, que a gente sabe que é uma das que mais causa congestionamento aí, principalmente na volta do feriado. Como vocês mostraram agora há pouco, as imagens ali da altura da cidade de Jacareí, viu? Olha, sentido São Paulo, então, no quilômetro, a partir do quilômetro 153 até o quilômetro 162, que liga aqui a cidade de São José dos Campos até o pedágio ali da altura da cidade de Jacareí. O tráfego por ali, viu, Nicolini, está intenso. Os carros, então, estão todos já meio que parando ali naquele trecho da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Agora, como eu falei para você, aqui neste quilômetro, aqui no 148, olha, como vocês podem dar uma olhadinha, sentido Rio de Janeiro, até ali o quilômetro 162, aqui do bairro do Vista Verde, como eu falei para vocês, o tráfego está intenso, porém, Nicolini, tem momentos que até para um pouco a pista, depois começa a rodagem de novo, então assim, olha, está oscilando o movimento sentido o Rio de Janeiro. Esse trecho aqui também, sentido São Paulo, está um pouquinho mais tranquilo para o motorista neste momento. A gente até pede aí a gente sabe que muitos motoristas que estão nos assistindo agora, eles acabam esperando aí os nossos telejornais para sair bem informado, para voltar aí para a cidade de origem, para que eles prestem atenção agora, tenha calma, porque todo mundo, a partir de agora, vai resolver, então, voltar para a sua cidade de origem. Nós estamos aqui entre um trecho importante, né, que liga a cidade de São Paulo com a cidade do Rio de Janeiro. Muitas pessoas vêm para o interior para passar o feriado prolongado, outras descem aqui para o litoral norte, Serra da Mantiqueira, então as pessoas estão em deslocamento neste momento. E é preciso, então, que o motorista tenha aí muita cautela e muita atenção para pegar aí as rodovias. A gente sempre alerta, então, as pessoas que estão nos assistindo, olha, verifique o freio, verifique a água, verifique a condição do cinto de segurança, vá dirigindo tranquilamente, respeitando principalmente a velocidade permitida da rodovia, que é uma recomendação que geralmente a Polícia Rodoviária Federal faz para os motoristas, que eles respeitem a sinalização, respeitem a velocidade, justamente para respeitar a vida de todos que estão dentro do carro e para chegar em casa de volta depois de um feriadão tão gostoso como este, né, Nicolini? As pessoas aproveitaram um friozinho aqui da Serra da Mantiqueira, na cidade de Campos do Jordão. Outros que desceram para o litoral norte tiveram aí algumas complicações em questões de chuva e de trânsito também, mas que aproveitaram o feriado e que agora precisam voltar para casa em segurança para começar amanhã a rotina de trabalho, a rotina de escola. Então volte com calma, dirija na velocidade permitida para chegar até o destino da melhor forma possível com a família. A gente vai continuar, Nicolini, acompanhando todo o tráfego aqui na rodovia Presidente Dutra. Como eu falei para vocês, neste momento, neste sentido de Rio de Janeiro, aqui na altura do quilômetro 148, está tranquilo, mas a gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento. Nicolini, é com você no estúdio. É isso, tá aí no 148, tá mais tranquilo, um pouco mais à frente no 156, 157. Coloca a imagem aí, Gonzaga. Olha aí, a Via Dutra bem lenta já na divisa com Jacareí, ou seja, é preciso paciência. Obrigado, Leandro, pelas informações, bom descanso para você. Linha aberta sempre para o Leandro, que volta a qualquer momento com mais informações. E você sabe, vai pegar a estrada, sintoniza 102,9 FM, Band Vale FM, o Vandivenino está lá trazendo informações, acompanhando a movimentação das estradas, a produção do Campoy, da Carol Serra, a equipe de plantão acompanhando e informando você em 102,9. Vem comigo aqui, Gonzaga, uma pausa no noticiário para uma dica importante da IDP. Gente, será que eu posso usar mais de um aparelho em um Benjamin? Aqueles interruptores que cabem, esses daí, olha lá, olha lá. A EDP responde para você.
Ao conectar vários aparelhos na mesma tomada com benjamins, também conhecido como os T's, né? Extensão, T's, você pode causar sobrecarga na tomada e provocar incêndios, colocando a sua vida em risco. Meu amigo, minha amiga, se precisar ligar vários aparelhos na mesma tomada, use preferencialmente réguas de tomadas com filtro de linha. É isso. Em situações de incêndio em aparelhos elétricos, desligue a chave geral e chame o corpo de bombeiros, hein? Com cuidados simples, você protege o seu equipamento e a sua família. Saiba mais sobre segurança com energia elétrica acessando www.edp.com.br/segurança. O povo participa no Zap. Põe mensagem aí, Gonzaga. O Elias de Cruzeiro, boa tarde, Nicolini. O Papa Francisco cumpriu sua missão levando a mensagem de paz pelo mundo, o mesmo vindo ao nosso vale em visita ao Santuário de Aparecida. Amém, Elias. Obrigado pela audiência e pela mensagem. A Mazé de São José dos Campos, Deus abençoe o Papa Francisco. Lutou pelos pobres e miseráveis do mundo. 1 bilhão de católicos no mundo. Time de futebol preferido é o São Lourenço. A notícia da morte abalou o mundo. Verdade, Mazé. Obrigado pela participação e pela audiência. O Carlos está em Jacareí. Nicolini, tristeza para a nação com a morte do pontífice, o Papa Francisco. Que Deus o possa acolher ao seu lado. Abraços para você também. Obrigado pela audiência. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, espero que o Papa Francisco lá de cima olhe pela nossa região, junto com Nossa Senhora Aparecida. Amém, Zé. Obrigado pela audiência e pela participação. Kelly, é o preço que se paga para quem desce para o litoral norte, o caos no trânsito. Todo mundo foi aproveitar o feriadão, né, Kelly? Eu queria ter aproveitado mais também, mas trabalhei. Plantãozão aqui. Faz parte. Obrigado pela audiência. O Oswaldo de São José, boa noite, Nicolini. A comunidade católica perdeu hoje sua maior referência de humildade e cristianismo. Descanse em paz e olhe pelo mundo. Obrigado, Oswaldo, pela mensagem. Mais uma. O Eduardo de Ubatuba. Trevo de Ubatuba, travado. Olha lá, ó. Olha lá, o pescador. Ali é o trevo que chega da Oswaldo Cruz, ou tá saindo, né? Pelo Oswaldo Cruz. Ele mandou essa imagem aí pra gente agora, de agora a pouco, tudo travado. Você tá em Ubatuba assistindo a gente? Dá um tempo, né? Ó, tá tudo travado. Obrigado pela participação e pela audiência. É isso, a gente faz junto o Brasil Urgente Vale para toda a nossa região. Paciência no trânsito e boa viagem. Imagens de Aparecida, ao vivo, a Basílica já iluminada, a noite já chegou na região. Rapidinho, intervalo, em 2 minutos eu volto. Tem que falar de morte, né? Não tem feriado aqui, não. A bandidagem não tem feriado para matar os outros. Tem várias. A gente vai contar tudo aqui depois do intervalo. Não sai daí. Ô Beto, já pedalamos muitas, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Bioeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap é regional, hein? Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Que pena que vocês terminaram. A gente adora. Nativa. Eu tenho um convite pra você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar.
deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Estou de volta ao vivo com o Brasil Urgente Vale. Vamos juntos até as 10 para 7 da noite. São 6h09, tá aqui, ó, 6h09, tudo ao vivo, aqui na tela da Band. Feriadão, tá terminando, feriadão prolongado. Muita gente em casa já assistindo a gente. Manda mensagem para cá, da onde você está nos assistindo? 997-63-50-60, vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente coloca mais mensagens. Vamos falar, infelizmente, da violência que não para, não tem feriado para violência, feriado prolongado, teve mortes na região. Pelo menos 2 assassinatos foram registrados, um em Aparecida e o outro em Taubaté. E tem também o assassinato do advogado em Ubatuba, que eu vou falar já já. O Douglas Cruz está na redação para inicialmente falar desses 2 homicídios. Pelo jeito, 2 execuções, acerto de contas, a polícia pegou alguém? Ô Douglas, boa noite para você. Boa noite para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Nicolini, enquanto a gente estava apurando essas informações dos 2 assassinatos que aconteceram tanto na cidade de Aparecida quanto na cidade de Taubaté, chegou a informação de mais um homicídio, Nicolini, que aconteceu nesse fim de semana prolongado também na cidade de Lorena. Então, em atualização agora, 3 assassinatos, fora esse latrocínio que é o roubo seguido de morte, que você bem frisou, aconteceu no nosso litoral norte, Nicolini. Então as informações que a gente tem, começando com esse caso da cidade de Aparecida, quando um jovem de 17 anos foi morto na madrugada do último sábado, lá no bairro Santa Terezinha, Nicolini. Crime que, como você disse, tem sinais de execução. De acordo com a Polícia Civil, esse jovem estava na frente de casa quando 2 homens passaram em uma moto atirando, Nicolini. De acordo com a Polícia Militar ainda, de acordo com as características desses indivíduos, a polícia chegou a abordar alguns indivíduos ainda na noite ou melhor dizendo, já durante o sábado, porém esses indivíduos prestaram depoimento e a polícia não conseguiu conectar a esse homicídio. A moto deles foi apreendida e o caso registrado como homicídio na delegacia de Aparecida, um jovem de 17 anos que acabou perdendo sua vida, Nicolini. Outro caso que aconteceu também no sábado foi na cidade de Taubaté. Já que em Aparecida foi um jovem de 17 anos, em Taubaté um jovem de 18, Nicolini. Crime que aconteceu também na noite de sábado, lá no bairro Água Quente, segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, repassadas aqui ao jornalismo da Band Vale. Esse homem foi baleado por volta das 9h30 da noite de sábado com um tiro único na cabeça, Nicolini. Crime que tem sinais de execução. Esse homem, que seria o autor dos disparos, acabou fugindo. Testemunhas aí já passaram algumas informações à Polícia Civil, que está investigando o caso. E agora esse último homicídio que a gente registrou, que a nossa redação recebeu informações, agora ocorreu também no sábado, Nicolini. A Polícia Civil está investigando, que aconteceu lá na cidade de Lorena. Um homem de 23 anos foi morto a tiros em frente a uma adega no bairro do Secap, também no último sábado, Nicolini. Segundo informações aí então da polícia, mais um caso que está sendo investigado. Foram 3 assassinatos nesse fim de semana e os crimes todos com modus operandi parecido, Nicolini. Criminosos que passam ou de moto, ou a pé, ou até de bicicleta, realizando disparos contra uma única vítima que acaba falecendo no local. A Polícia Civil está investigando esse caso, ainda não existe nenhuma relação provável entre os 3 casos, Nicolini. Infelizmente, relatos de violência aqui na nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Infelizmente, essa violência que assusta e tira o sossego da população de bem. Obrigado, Douglas, pelas informações. As mortes que infelizmente vão se sucedendo e a região continua como a região mais violenta do interior de São Paulo, que é triste demais. Agora, um caso que chocou não só a região, mas o Brasil esse final de semana, foi a morte do advogado durante um assalto em Ubatuba, Praia Grande, só que era de madrugada. O turista de Minas Gerais levou um tiro na cabeça depois que os bandidos teriam se irritado com a demora dele para desbloquear um celular. Você imagina, o cara tá na praia tomando um goró
Aí chegam os caras para assaltar, ele ficou desesperado, não conseguia desbloquear o celular. E esses vagabundos pé de chinelos tiraram a vida desse advogado mineiro. Eram 3 assaltantes, o terceiro assaltante se entregou hoje na delegacia, tem um foragido. Eram 4, né, produção? Eram 4 assaltantes, 2 já foram detidos, um se entregou hoje, tem um foragido. Uma vítima fatal, morreu na hora com um tiro na cabeça. Teve um outro homem baleado e teve um terceiro. Todos os advogados estavam se divertindo, tinham pego horas e horas de viagem. Chegaram já à noite na cidade de Ubatuba. E aí foram para a praia, estavam tomando ali uma birita até de madrugada. E os assaltantes tentaram se dar bem, tiraram a vida desse advogado. A gente foi lá, reportagem completa na tela do Gente. Era por volta de 10 para as 4 da manhã. 3 amigos que vieram de Minas Gerais passar a Páscoa no litoral paulista estavam na faixa de areia quando foram abordados por 4 criminosos. Depois de uma confusão, os assaltantes dispararam e fugiram correndo. As imagens são de um quiosque na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte. O advogado Juliano Guiral foi atingido e morreu. Durante a ação, um dos bandidos exigiu que Juliano desbloqueasse o celular. Com a demora, o criminoso se irritou e atirou na cabeça do advogado. Outro turista que estava com o grupo também foi baleado na mão e precisará passar por cirurgia. Um terceiro conseguiu fugir para pedir socorro. Equipes da Polícia Militar apreenderam um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento neste crime. Ele foi identificado pelos agentes por estar usando as mesmas roupas que foram flagradas pelas câmeras de segurança do quiosque. Com ele, também foi encontrado um aparelho celular pertencente a uma das vítimas. Segundo a PM, este adolescente já tinha passagens pela polícia. Aí, diante desse fato, nós deslocamos ao bairro Bela Vista e conseguimos visualizar num varal da casa desse suspeito uma blusa idêntica utilizada por um dos autores no crime. Ele estava trajando a mesma bermuda que foram capturados pela câmera de segurança do quiosque. Aí feita uma vistoria breve no cômodo que ele estava e foi localizado um celular que na capa havia a foto de uma das vítimas. Aí diante disso, também achamos a blusa utilizada e o tênis que ele estava utilizando no momento. Infelizmente, desde os 10 anos de idade, ele já está habituado com o crime e recentemente, há 2 dias atrás, ele saiu da Fundação Casa. Ele respondeu por, que eu tenho conhecimento, né, que ele respondeu por receptação, tráfico, roubo, vários crimes aí bem violentos, né? Um segundo adolescente de 17 anos, que também tinha passagens anteriores, se entregou na sede da Polícia Civil de Ubatuba na tarde deste sábado. Ele foi apresentado por uma tia, onde ele confessou a prática delitiva também no crime. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Olha o absurdo. A praia foi iluminada justamente para dar mais segurança. Perequê está iluminado, a Praia Grande está iluminada, o Itaguá, tem várias praias iluminadas em Ubatuba, tá vendo? Ó? E aí o pessoal chegou ali, ó, tinha gente também vindo lá, ó, para as pessoas poderem aproveitar a praia à noite, ficar ali. Aí chegam os vagabundos e olha aí, ó, tentam assaltar e sai correndo para lá, para cá, ó. Infelizmente, esse advogado foi morto. 3 indivíduos já estão detidos, tem menor envolvido. 2 deles são menores de idade e vão ficar no máximo 3 anos na Fundação Casa. Aí, ó, a polícia foi em cima e encontrou o pessoal. Falta um ainda, eu tenho certeza que é questão de tempo para a polícia encontrar. Não tem mais sossego em lugar nenhum, essa é a grande realidade. Fim de semana, a PM apreende mãe e filho acusados de tráfico de drogas e receptação. Foi em Taubaté.
Após a denúncia, os policiais foram até a casa da mãe do filho, fica no Esplanada Santa Terezinha, e apreenderam 3,5 kg de drogas, 6 celulares. Entre esses celulares, estava o celular que foi roubado da jornalista Juliana Sévera, que a gente falou aqui no Brasil Urgente Vale. A Juliana que trabalhou aqui na Band, né? Tá lá na Unital agora, e ela pratica corrida de rua. E ao correr de manhãzinha, 5h15, 5h30 da manhã, tinha uns vagabundos que foram lá e assaltaram a Juliana e também uma amiga dela levando os celulares. Nossa equipe conversou com o cabo Luiz Flávio Rodrigues, que explica detalhes sobre essa apreensão. Lembrando que a Juliana foi assaltada aqui perto da Avenida Itália, Jardim das Nações. Olha onde estava o celular, lá no Esplanada Santa Terezinha. Conta pra gente aí, cabo. Nós recebemos denúncia anônima sobre uma casa que estaria sendo usada para armazenar uma grande quantidade de drogas. A gente verificou que a moradora estava saindo da casa, fizemos um contato com ela, explicamos para ela a situação. E dentro da residência nós achamos uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas diversas, maconha, cocaína, crack. Também tinha um simulacro e uma quantidade de celulares, todos da marca iPhone, de alto valor. Dentre esses aparelhos aí a gente conseguiu identificar um dos aparelhos roubados, né? Conseguimos contato com a vítima e foi uma ocorrência que teve bastante repercussão, por se tratar de um roubo, uma ocorrência violenta. A vítima compareceu, reconheceu o celular e teve o seu bem entregue aí pela polícia. Agora vai ficar com o pessoal da Polícia Civil, tanto da investigação relacionada ao armazenamento das drogas, quanto aí da identificação das vítimas dos outros celulares, que provavelmente todos eles eram produtos de roubo, né? É isso. Com certeza é tudo produto de roubo. Agora tem que tentar encontrar. Por isso que é importante fazer boletim de ocorrência. A gente fala sempre aqui, Gonzaga, que o pessoal tem que fazer boletim de ocorrência. A gente fala sempre aqui, tem que fazer boletim de ocorrência. Porque aí, ó, semanas depois, numa operação, encontraram os aparelhos e aí vai ver pelos números de registro de quem é o aparelho e as pessoas vão recuperar os aparelhos, né? E a polícia tem que botar esse pessoal atrás das grades mesmo. Eu espero que fique por bastante tempo. Tráfico de drogas, receptação, é com esse dinheiro dos roubos que eles vendem os produtos, conseguem dinheiro, compram drogas, revendem. Trabalhar que é bom, tem uma galera que não quer, né? E aí fica aprontando. Polícia tá na rua. Mais uma ocorrência de tráfico na região. Em Potim, 2 homens foram presos com 36 tijolos de maconha. Dá uma olhada. Vocês estão de brincadeira. A quantidade de fumo. Quem tá acabando com a nossa vida é o fumo. 36 tijolos de maconha. Foi na madrugada do sábado, segundo a corporação, a equipe do BAEP estava lá trabalhando e encontrou os suspeitos com os entorpecentes. Já R$350 em dinheiro trocado. Os dois foram para o Chilindró. Tráfico de entorpecentes estão à disposição da Justiça. Parabéns ao BAEP que não para na nossa região. 997-63-50-60, o povo! O Chico Godoy tá com a gente. Boa noite, Nicolini. No feriado só choveu. Onde é que vai parar de chover, hein? Sei não, Chico. Na Páscoa sempre fica esse tempo meio mussarela, meio calabresa, né? E a chuva chegou chegando. Aliás, sabadão deu um temporal aqui na região à tarde, né? Virgem Maria. Obrigado, Chico, pela audiência aí, Monteiro Lobato. O Anderson está em São José. Hoje é um dia muito triste para a Igreja Católica e para o mundo, com a morte do Papa Francisco, que deixou um grande legado, um exemplo a seguir. Amor, humildade e fé. É isso, Anderson. Obrigado pela audiência. O Claudião lá de Lorena. Nicolini, boa tarde. Na visita do Papa Francisco, eu e meu filho Rodolfo estávamos em Aparecida. Chegamos pertinho dele. Ele está agora com o Pai Eterno, nosso querido Papa. Um abraço, meu amigo. São momentos inesquecíveis, né, Cláudio? Está perto de uma santidade assim, são momentos inesquecíveis. O William, parabéns pelas notícias e pela transparência no jornalismo. Obrigado, William, pela audiência. Continua com a gente aí, espalha para todo mundo nos assistir. O Carlos de Adioné fizeram essa imagem aí, dá uma olhada, ó. Carvalho Pinto, em Jacareí, sentido São Paulo. Trânsito agora há pouco, ainda no final da tarde, mas olha, tá bem ruim. A Carvalho Pinto saiu da Tamoios ali, vai parar, tem 20, 30 quilômetros nesse Pariano. Dá uma olhada.
É uma procissão, tem hora que melhora um pouquinho, 30, 40, vai, 10 por hora, para. É muita paciência para você que está indo embora, para você que vai pegar a estrada, tem uma galera nos assistindo que ainda vai pegar a estrada, paciência e boa viagem. Obrigado, hein? O SB de Taubaté, boa noite, Nicolino. Esse vazamento de óleo na serra novamente é muito suspeito. O ideal seria que a polícia fizesse uma investigação para ver se realmente é acidental ou não. Tem que investigar, mas tem um monte de carro velho, porque os caras pegam os pau velho, viu? E falam assim, é feriado mesmo, eu vou pra praia. E senta o pé na jabiraca. Tá legal? Aí não chega de volta, pifa na subida. É complicado, viu? Obrigado pela audiência. Fausto de Taubaté, boa noite, Nicolino, tô em Ubatuba. Mais sorte que conseguir folga, só subo amanhã com mais tranquilidade. E aplausos pro Fausto aí, ó. Minha tia saiu às 6 da manhã do Perequê-Açu. À 1 da tarde ela desistiu e voltou, porque não tinha conseguido sair do trevo para Taubaté. Gente, Perequê-Açu é pertinho ali. 7 horas para ir do Perequê-Açu no trevo que vai para Oswaldo Cruz. Falei que tá um caos. Não tava dando para sair de Ubatuba hoje. Um caos em Ubatuba. Ubatuba, a infraestrutura tá bastante comprometida também, né? Coisa de louco. Pô, imagina Ilhabela, a gente tá falando do litoral. Cadê Ilhabela? Olha a vila aí, ó. Quem pôde ficar um pouco mais tá se divertindo e agora tá gostoso, né? A Vila ao vivo em Ilhabela, eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí, hein? Tem mais notícias pra você. A Renault Itavema que você já conhece agora está de cara nova e de endereço novo. Novas instalações, novo endereço e para celebrar condições exclusivas para você. Confira as ofertas imperdíveis. Renault Kwid a partir de 62.890. Novo Renault Kardian a partir de 99.890 e Renault Duster Turbo com desconto de até R$30 mil. Venha conhecer nossa nova unidade, aproveitar as ofertas e fazer um test drive. Renault Taubaté, mudamos por você. Estamos te esperando. Renault Itavema Taubaté, mais perto, mais Renault. Não está feliz com seu sorriso? Falta dentes? Quero meu sorriso de volta. Um projeto que pode te ajudar. Parceria da Ortovip com Falando Nisso, né, doutor? Exatamente. Para você que perdeu todos os dentes e quer reabilitar com implantes o seu sorriso, participe do Quero Meu Sorriso de Volta. E como faz para fazer a inscrição, Lucas? Muito fácil, pelo WhatsApp da Ortovip, 12 988 42 4296. Você manda suas informações e fique na torcida para ser selecionada e ganhar um implante completo de graça para você. Ela é minha superstar, 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 mulher. Band Vale FM 102,9. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos às 8h30 da manhã aqui na TV Band Vale. Espero vocês! Tô de volta com o Brasil Urgente Vale. Vamos voltar ao vivo para Aparecida. O Lucas Rodrigues segue por lá. E tem mais informações, está acontecendo mais uma missa, a repercussão da morte do Papa Francisco. Lucas, é você. Oi, Nicolini, a gente está de volta ao vivo aqui então, direto do Santuário Nacional de Aparecida, missa das 18 horas, viu, Nicolini? Se aproximando aí dos instantes finais, então, né, esse dia de celebrações aqui no Santuário Nacional de Aparecida. A gente está no meio da homilia que está acontecendo agora na missa das 18, né, onde está sendo falado também, relembrado um pouco da vida do Papa Francisco, um pouco da história dele, da importância dele para a Igreja Católica e principalmente para a fé cristã aqui no nosso país, Nicolini. Durante todo o dia de hoje, né, como a gente já comentou na nossa primeira entrada, tivemos aí vários fiéis vindo de várias partes do Brasil
para, de alguma forma, prestar suas homenagens, o seu último adeus ao Papa Francisco, que tem uma extensa história relacionada à Igreja Católica e à fé católica aqui no nosso país, né? Sempre com um amor, com uma devoção muito grande a Nossa Senhora, devoção essa que já foi evidenciada em vários momentos, né, da trajetória dele, inclusive com as 2 visitas aqui no Brasil que a gente comentou, tudo isso hoje, então, sendo relembrado de alguma forma aqui no Santuário Nacional de Aparecida. A movimentação por aqui, Nicoline, é bastante tranquila, né? Não é uma movimentação de uma missa solene, que nem a que aconteceu hoje às 9 horas da manhã, que o santuário estava bastante cheio, mas tem um público que veio, né, nesse horário um pouco mais tranquilo para ter esse momento ali de homenagear o Papa Francisco. Hoje pela manhã, Nicoline, o Dom Orlando Brandes, logo depois da missa solene que aconteceu às 9 horas da manhã, o arcebispo de Aparecida deu uma coletiva de imprensa e falou um pouco, né, dessa importância do Papa Francisco para a fé católica. A gente trouxe uma fala dele no início do jornal falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria destacar uma das últimas vezes que Dom Orlando Brandes conversou com o Papa Francisco, Nicoline, que foi alguns anos atrás, aproximadamente 4 anos atrás, durante a pandemia da Covid-19, que talvez tenha sido uma das últimas vezes, né, como o Dom Orlando Brandes disse, que ele conversou diretamente com o Papa Francisco. E foi o Papa que ligou para o Dom Orlando naquele período para saber como que a igreja, como que o santuário aqui de Aparecida estava lidando com a pandemia da Covid-19, se as pessoas que trabalham aqui no santuário, se os demais padres, seminaristas estavam se protegendo do Covid e principalmente como que a igreja estava lidando com os fiéis nesse período tão crítico que o mundo inteiro viveu há 5 anos atrás, né? Então, desde essa época, uma importância muito grande que o Papa Francisco deu para a igreja aqui no Brasil, essa preocupação principalmente com o Santuário de Aparecida, que é o maior templo dedicado a Maria no mundo inteiro, tem a sua relevância nacional e internacional, e Papa Francisco reconhecia isso, né? Tanto que se preocupava, fez essa ligação para Dom Orlando Brandes para saber como que estava a situação aqui em Aparecida. Um Papa que com certeza marcou a história da igreja aqui no nosso país e no mundo inteiro, né, Nicoline? A gente segue por aqui acompanhando essas últimas horas de homenagens aqui no Santuário Nacional de Aparecida, e a qualquer momento, ou qualquer novidade, eu volto a te chamar para trazer mais informações aqui no Brasil Urgente Vale. Nicoline, volto com você no estúdio. Obrigado, Lucas, pelas informações. Eles seguem em Aparecida, aqui ainda no Brasil Urgente Vale, ou no Band Cidade, segunda edição. Daqui a pouco ele traz mais detalhes. Essa que é a última missa de hoje, que está programada agora, começou às 18 horas lá na cidade de Aparecida. A cobertura completa aqui na tela da Band. Agora uma pausa no nosso noticiário regional, pois hoje, 21 de abril, é a data que marca o Dia do Metalúrgico. Então confira a homenagem do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região a toda a categoria na tela. Hoje eu estou em São José dos Campos para conhecer de perto quem gira a economia e faz a cidade crescer, os metalúrgicos. Vamos mostrar como o sindicato da categoria tem sido um pilar de conquistas, união e valorização do trabalhador. Nós defendemos o coletivo. São os trabalhadores unidos e junto com o sindicato que a gente consegue minimamente ter alguma conquista. Porque o sindicato, ele é a ferramenta de luta da organização dos trabalhadores. Agora, de nada adianta nós do sindicato pensarmos uma coisa se a gente não conseguir convencer coletivamente os trabalhadores. Então, são os trabalhadores que têm esta força. Veja que no ano passado, os metalúrgicos e metalúrgicas movimentaram mais de 4 bilhões de reais na economia da região. Esse valor envolve salários, 13º, participação nos lucros e resultados, e todo esse valor é gasto na economia local. Movimenta o comércio, movimenta os serviços, movimenta as escolas e todos os demais setores produtivos. O trabalho dos metalúrgicos tem um papel crucial no desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Através do sindicato, do trabalho dele coletivamente,
a gente conseguiu várias conquistas, né? Tanto em cima da questão salarial e também em cima das PLRs. Todo o acordo, toda a luta que é feita em cima de conquistas de PLR também é significativamente para cada trabalhador. A gente para e analisa, falei, caramba, se não fosse pelo trabalho, pelo esforço, não teria tido isso daqui, né? O sindicato ali, ele sempre atuou, é um sindicato combativo e atuante ali no meio da fábrica. Isso daí fez com que a cada ano a gente conquistasse mais direitos. Parabéns aos metalúrgicos, Dia do Metalúrgico, 21 de abril, está aí a homenagem do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Seguimos com o Brasil Urgente Vale ao vivo, povo na tela. O José Sebastião, que é de São José dos Campos. Nicolino, boa noite, amigo. Sangonçalense da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, veio passear em Ubatuba nesse fim de semana e foi assassinado em Ubatuba. Isso é verdade, né? O advogado era de São Gonçalo do Sapucaí, né, produção? Isso está confirmado, né? Que triste, né, Zé Sebastião? Lamentável, tá faltando segurança em Ubatuba, é muito triste, esses vagabundos hoje se entregam, como sempre tem menor, e é muito triste, né, José Sebastião? É uma tragédia que aconteceu no final de semana, a gente esteve lá, acompanhou, infelizmente, São Gonçalo do Sapucaí, que fica aqui no sul de Minas, né? Tá triste neste feriado. Obrigado, Zé, pela audiência. A Maria, boa noite. Até quando as pessoas de bem vão ter que ficar em casa, presos por causa desses malditos marginais? Triste, né, Maria? Obrigado pela audiência. Mais mensagem. O Mendes, de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Muito triste, esse advogado perdeu a vida por causa de um celular. Esses indivíduos já tinham passagem pela polícia, já tinham sido presos, aí volta pra rua e volta a cometer crime. É a lei, né? Tem que... Viu, Mendes? Tem que questionar os deputados que vocês votam para mudar a lei. Essa é a realidade. Obrigado, Mendes. O Cleiton, boa noite, Nicolini. Não adianta mandar mensagem de protesto. Esses vagabundos amanhã vão estar na rua. Sentimentos para a família do advogado morto. Triste demais, Cleiton. Obrigado pela audiência. Mais mensagem, o Anderson Carlos, de São José. Boa noite, Nicolini. Um verdadeiro absurdo essas mortes. Não pode nem curtir um passeio que se é abordado por esses vagabundos. Triste demais, Anderson. Obrigado pela audiência. Imagens ao vivo de Campos do Jordão. Põe na tela aí, ó. Olha só, hein? Campos do Jordão tá até com fumaça, uma friaca, coisa de louco. Teve lotado o Campos do Jordão hoje, 14 graus agora, e daqui a pouquinho tem uma reportagem sensacional no Band Cidade de Campos do Jordão. Agora intervalo, eu volto já. Aqui cada detalhe conta, cada novo espaço, cada melhoria, cada experiência que transformamos. Isso não acontece sozinho. A cada projeto há empresas que acreditam, investem e fazem parte dessa mudança. O programa Empresas Parceiras não é apenas um apoio, é a força que impulsiona o crescimento do Taubaté Country Club. Quem transforma um clube, transforma vidas. Eu sei o que é preciso para chegar ao topo. Anos de dedicação, treino e, claro, escolhas inteligentes. Foi assim na minha carreira como nadadora e continua sendo assim na minha vida. É por isso que eu escolho Highway Serra Mar. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é meu aliado para manter a saúde, a força e a energia que eu preciso. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Estéreo Vale. Olá, minha gente. Eu sou o Dr. Israel. Me acompanhe aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas,
para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, do Vale em Pauta. Te vejo lá. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale nesse feriadão, segunda-feira, feriado de Tiradentes. Vamos falar um pouco mais de trânsito, porque teve uma tragédia em Taubaté. Foi no início dessa madrugada. 2 jovens morreram num acidente de carro. O carro foi parar na Avenida Bandeirantes, que é marginal a Dutra, mas eles iam pela Dutra no início da madrugada. E o acidente foi tão feio que eles capotaram, foram parar fora da estrada lá na avenida e ainda bateram no muro de um comércio que tem ali. Douglas Cruz está ao vivo com detalhes desse caso. O pessoal estava vindo de uma festa, né? O motorista estava embriagado, o bafômetro confirmou isso e o motorista não morreu, né? Está internado. Os outros 2 que estavam juntos é que morreram. É isso, Douglas? Explica pra gente aí. Exatamente, Nicolini. 3 ocupantes no carro, o motorista acabou preso, ele segue internado sob custódia da Polícia Militar no Hospital Regional de Taubaté. Infelizmente, 2 homens de 26 e 27 anos que também estavam no veículo morreram nesse grave acidente que, como você bem frisou, aconteceu na rodovia Presidente Dutra. Os motoristas acabaram caindo com o carro na Avenida Bandeirantes, lá em Taubaté. Então, esses 2 homens de 26 e 27 anos morreram nesse acidente que aconteceu na madrugada de hoje. O veículo ainda saiu da rodovia, passou por uma avenida e só parou nesse muro aí na Avenida Bandeirantes. Segundo o BO, o acidente aconteceu por volta aí da 1 da manhã no quilômetro 106 da pista sentido São Paulo. O resgate foi acionado e quando os socorristas chegaram no local, perceberam já que os 2 homens de 26 e 27 anos já estavam sem vida. O motorista foi socorrido ao hospital regional, ouvido pela polícia ainda no hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, ele afirmou que havia consumido bebida alcoólica e estava acima da velocidade permitida. Ainda no depoimento, ele contou que foi fazer uma ultrapassagem, mas acabou sendo fechado e perdeu o controle do veículo. O homem segue internado, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Caso que foi registrado como homicídio e embriaguez ao volante, Nicolini. A polícia ainda investiga uma participação do motorista num suposto racha. A Polícia Civil, através do 1º DP de Taubaté, DP que fica lá na JK, agora está investigando esse caso, um duplo homicídio que não há intenção de acordo com a polícia, mas existe dolo, pois o motorista estava embriagado, fato que foi atestado pela Polícia Militar ainda no hospital, Nicolini. Perfeito, perfeito, meu querido Douglas. Olha, bebida e direção não combinam. São 2 jovens, menos de 30 anos, famílias estão destruídas, né? Foram enterrados hoje à tarde, uma tragédia, né? Coloca a imagem do carro aí para mim, ô Gonzaga ou Sabrina. Olha só, o carro, olha onde foi parar o carro, deu no muro lá. Imagina a velocidade que devia estar, né? E perderam a direção, capotaram, saíram da estrada e bateram lá no muro. 2 vítimas fatais. O motorista agora vai responder pelos crimes, já está sob custódia policial. Mas o mais triste são as famílias que perderam os entes queridos. Obrigado, Douglas, pelas informações. Você volta a qualquer momento com mais detalhes. Agora um alerta, hein? Cuidado ao baixar aplicativo aí no celular. Fica aceitando pedido de acessibilidade no celular. Pode ser golpe, é um golpe novo. É o golpe conhecido como mão invisível. Não conhece? Veja aí na reportagem do Túlio Amâncio. Ah, fala sério. A última coisa que a gente faz com o celular hoje em dia é usar como telefone, né? Rede social, WhatsApp, aplicativos de produção de vídeo. É aplicativo de banco, de conversa, rede social, jogos. São momentos de lazer, são momentos que eu não tenho mais assim o que fazer e aí eu uso para passar o tempo. Não é querendo ser um estraga-prazer não, viu? Mas o que parece inofensivo, um passatempo, pode ser a porta de entrada para mais um golpe na praça. Vírus escondidos nos jogos podem ter acesso ao seu dinheiro. E essa fraude tem até nome, mão invisível. O golpe só é possível porque a vítima dá autorização. Ao ser instalado, o aplicativo do jogo pede permissão de acessibilidade, que dão acesso total à tela do celular e permitem simular toques nela. O problema é que quase ninguém lê o que os aplicativos pedem antes de aceitar. Aí, se autorizar, já era.
Com as permissões, o programa espera a vítima abrir o aplicativo do banco e quando ele vai fazer uma transação, o vírus mascara o que aparece na tela e altera o valor e o destino da transferência. A recomendação número 1 é nunca instalar aplicativos que não estejam nas lojas oficiais. Nós precisamos lembrar que quando uma empresa submete um aplicativo, seja na Play Store para Android ou para iOS, esses aplicativos, os códigos deles estão avaliados justamente para ver se lá dentro não tem um golpe, se não tem vírus. Além disso, fique atento a aplicativos que peçam permissão de acessibilidade e habilite a autentificação de 2 fatores nos aplicativos dos bancos. Tá bom, muito obrigado. Vou ficar de olho. Todo cuidado é pouco, hein? Vai mandando mensagem pra cá, coloca imagens de Taubaté ao vivo. Olha aí, a Dutra em Taubaté já melhorou um pouco, principalmente sentido São Paulo, mas ainda bastante carregada. Paciência, eu volto já com os destaques finais do Brasil Urgente Vale. Estamos em festa para comemorar os 2 anos da GWM no Brasil. Preparamos ofertas imperdíveis da nossa linha mais completa e sustentável do mercado. Raval H6 PREV 19, apenas 244 mil, mais Wallbox grátis. Raval H6 PREV 34, apenas 286 mil e Hora 3 GT, bônus de 10 mil na nota fiscal. Venha conhecer o futuro do off-road. GWM Tanque 300. GWM Original, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Aurício 246. Mais ofertas www.originalgwm.com.br. Na Farmaconde, os pequenos têm cuidados especiais e o preço baixo é só aqui. Talco Pompom de 200 gramas de R$ 21,90 por R$ 18,99. Creme contra assaduras Leblue de R$ 23,49 por apenas R$ 8,90. Vitacom Júnior sabor morango da MCG de R$ 44,64 por apenas R$ 20,90. Fralda Pampers Super Sec Mega M com 40 unidades de R$ 52,90 por R$ 42,99. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Tudo o que acontece dentro e fora da Band, você encontra no Band Play. Vamos levantar a nossa série, o nosso filme. Do cinema ao estádio. Das pistas à cozinha. O universo a um clique de distância. Band Play. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. De volta com o Brasil Urgente Vale, imagens das rodovias que cortam a região. O trânsito ainda é muito intenso. Olha aí, ó, no sentido horário, em cima, do lado esquerdo, Dutra em São José dos Campos. Muito ruim para quem vai para São Paulo. Tá aí, ó. Essa é a Dutra parando ali perto da Polícia Rodoviária, como se vai chegando para Jacareí no retão. Muita paciência para quem vai para São Paulo. A gente tem também imagem da CCR e o SP, quem a gente agradece. Imagem do DR, coloca aí, ó, olha aí, ó. Serra de Ubatuba, Oswaldo Cruz, trânsito lento na subida, paciência motorista. Tem a chegada a Campos do Norte, aí a Praia Grande começa a andar, mas anda e para, dá uma olhada aí, ó. Quem vai para Caraguá, muita paciência para sair de Ubatuba. E a gente tem a chegada do portal em Campos do Jordão, tá aí a névoa, já tá tomando conta na Floriano Rodrigues Pinheiro. A gente segue com a cobertura e você vai ter mais informações no Band Cidade, segunda edição. Foi mensagem do povo aí, ô Sabrina. César. Nicoline, hoje para sair de Ubatuba tem que fazer igual um amigo rico meu. Só de helicóptero. Ô Cezão. Que é de carro, haja paciência, né? Obrigado pela audiência. O Cláudio Flores, parabéns aos metalúrgicos, categoria muitas vezes não valorizada, mas importante para a economia. Boa, Claudião!
Obrigado. O Minho, hoje o mundo chora o falecimento do Papa Francisco, que inspirou milhões de pessoas, além da Igreja Católica, com sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda do nosso querido Papa. Valeu, Minho. Saideira. O João Luiz, boa noite a toda a equipe da Band. Motorista preso em flagrante vai responder criminalmente. Será que tem condenação pior do que a sua consciência de saber da morte dos amigos? É, João, vai ser complicado realmente. Obrigado pela audiência, pela participação de todos vocês. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde ao vivo. Amanhã voltam as entrevistas com os prefeitos. Você não pode perder. O prefeito de Cunha vai estar aqui com a gente. Então você não pode perder. Agora está o Otávio Baldin. Para o Band Cidade, segunda edição, segue com a cobertura da repercussão da morte do Papa e tudo que o povo precisa saber. Bom jornal, Otávio.